Nesta sessão, iremos começar a falar de modelos de competência comunicativa intercultural. Abordaremos também o conceito de consciência cultural crítica. O conceito teórico no centro deste curso é o de interculturalidade, que pode ser entendido como um processo de interrogação crítica de diferenças culturais, ou seja, a aquisição de uma consciência crítica da nossa própria cultura e de outras culturas, conseguindo um posicionamento entre elas. Em termos de competências, esta é normalmente descrita como competência intercultural, que é um conceito que tem, aliás, sido fortemente teorizado e descrito ao longo dos anos. De facto, a terminologia em torno das competências necessárias para a interação intercultural proliferou, havendo atualmente mais de 50 termos diferentes, como o de cidadania intercultural ou cidadania global e até o de cidadania digital, para abranger um outro espaço intercultural que se passa online, na internet. Como as evoluções na terminologia e nos conceitos refletem, há de facto claramente uma necessidade de reavaliar a noção de competência intercultural se quisermos chegar a um modelo que seja utilizável e contemporâneo e que possamos promover em sala de aula e também implementar no design de materiais didáticos. Entre os primeiros trabalhos nesta área, destaca-se o modelo de comunicação comunicativa intercultural de Byram. De acordo com esta abordagem, a competência comunicativa intercultural consiste numa combinação de conhecimentos linguísticos, sociolinguísticos e competências discursivas que permitem uma comunicação eficaz e adequada entre pessoas de diferentes países, culturas e primeiras línguas. Como base, se olharmos para o seu âmago, verificamos que esta competência é composta por aquilo a que Byram chama savoir, do francês saberes, um conjunto de conhecimentos, competências, atitudes e consciência relativamente ao que aprendemos sobre as culturas. Byram sempre insistiu na centralidade do último savoir, savoir s'engager, que consiste na consciência cultural, ou como o autor a concebe mais recentemente, consciência crítica cultural, que consiste na capacidade de avaliar criticamente, com base num processo explícito e sistemático de raciocínio, os valores presentes na própria cultura e na de outros países. O modelo de competência comunicativa intercultural desencadeou muitos outros ao longo dos anos e ele próprio tem sido infinitamente interpretado e redefinido, em particular nos últimos anos, acompanhando o mundo globalizado de populações cada vez mais multilingues. Vemos um plano semelhante de consciência cultural noutro modelo muito citado, o modelo de Fantini. Aqui, a consciência cultural, representada como um A+, no modelo, é colocada no centro de uma interação simbiótica entre a atitude, o afeto, que corresponde ao A, e as competências, S, e o conhecimento, que está assinalado com o K, que são as dimensões constituintes da competência intercultural. O conhecimento cultural, no modelo de Fantini, tal como no de Byram, refere-se ao domínio cognitivo, representando o conhecimento e a compreensão sobre conceitos interculturais, tais como normas culturais, conjunto de valores, etc., que são precursores da consciência cultural. Este conhecimento cultural interage com o domínio afetivo, contribuindo para atitudes como o respeito, a abertura, a empatia e a tolerância pela diferença que definem a consciência cultural. O conceito de consciência crítica cultural figura, portanto, no centro de alguns modelos conceituais de competência comunicativa intercultural e é bastante acessível como descrito nos mesmos. A consciência crítica cultural parece ser, de facto, um objetivo pedagógico viável, um passo, aliás, essencial para a aquisição de uma competência mais abrangente, que é a competência comunicativa intercultural. O facto de a aprendizagem envolver pensamento crítico e algum envolvimento ativo e voluntário não é novidade para os professores. Tanto a cognição como o afeto são elementos da motivação sem os quais nenhuma aprendizagem pode ocorrer. O seu papel na educação em geral foi esquematizado, em meados do século passado, naquilo que se tornou conhecida como taxonomia do domínio cognitivo de Bloom e também com a taxonomia do domínio afetivo de outros três autores.
Na primeira, na taxonomia do domínio cognitivo, a capacidade de avaliar é considerada uma capacidade cognitiva mais elevada, aliás, do que a compreensão, sendo a criatividade classificada como a capacidade de pensamento de nível mais elevado. Pode parecer irracional colocar a compreensão e o conhecimento no nível mais baixo dos degraus da escada cognitiva. No entanto, não são concebidos como níveis separados que operam isoladamente, mas como uma sequência de processos que dependem uns dos outros de forma cumulativa. Assim, no contexto da aprendizagem intercultural, vemos o conhecimento sobre as culturas de outros, não é? Sendo adquirido, aliás, e compreendido na medida em que pode ser aplicado, analisado e avaliado. A supremacia da criatividade no topo da taxonomia implica todas as outras capacidades cognitivas na produção de algo novo. Por outras palavras, Bloom apresenta um modelo não linear em que as etapas subsequentes são sempre mais do que a soma das etapas anteriores. Daí a importância também de tarefas criativas na aprendizagem em geral e também, claro, na aprendizagem intercultural. A mesma progressão é verdadeira para a taxonomia dos processos afetivos, concebida para esquematizar como a observação, no nível mais baixo, progride para a resposta, que pode então levar à valorização, à aceitação e, finalmente, ao nível afetivo mais elevado, que corresponde à caracterização, significando abertura ou vontade de mudar. Embora estas taxonomias sejam descritas, discutidas e pareçam estar organizadas de uma forma bastante linear, isso é um pouco enganador. Pode-se assumir que subir os diferentes níveis é um caminho de sentido único e que os estudantes progridem numa ordem constante de um estágio para o outro, até atingirem o topo. Contudo, não é bem assim. Na realidade, pensar e aprender, sendo ambos fenómenos complexos, não seguem um caminho tão direto. Existem ciclos recorrentes que exigem dos alunos uma revisitação dos níveis anteriores. Há saltos em que certos níveis são ignorados apenas para serem depois percorridos mais tarde. Adicionalmente, embora as representações visuais dos modelos coloquem a criatividade e a valorização no topo, tal não significa que os outros níveis, mais baixos, não sejam tão complexos e importantes como os do topo. As duas taxonomias tornaram-se, aliás, pilares do currículo educativo, funcionando como objetivos educativos e, embora tenham sido desenvolvidas e apresentadas como entidades separadas, os processos cognitivos e afetivos, como é óbvio, operam em tandem na mente humana. Além disso, as taxonomias são perfeitas para a descrição e análise dos processos de desenvolvimento da consciência intercultural. Ajudam a racionalizar, o que envolve a aprendizagem intercultural, permitindo-nos avaliar a relativa importância dos vários processos e alertando-nos para possíveis problemas na sua progressão. Portanto, podem ser utilizados como pontos de referência quando pensamos e planeamos a aprendizagem intercultural. O poder do domínio afetivo, em particular na aprendizagem cultural, não pode ser subestimado. O respeito pelas situações pessoais dos alunos, pela sua situação pedagógica cultural, condicionamentos e as suas expectativas de conduta e prática na aprendizagem são, por isso, fundamentais. Para descrever este cenário, Krashen, em 85, referiu-se a um filtro afetivo que controla a aprendizagem, na medida em que apenas quando o aluno está à vontade, a aprendizagem pode ocorrer. Avaliar a adequação cultural de uma atividade para os alunos fica assim tanto ao critério do professor como avaliar se uma tarefa se adapta ao seu nível de proficiência linguística. O excesso de solicitude em relação ao nível de proficiência, na verdade, corre o risco de empobrecer a experiência da aprendizagem. Uma crítica de longa data feita também aos manuais de ensino de línguas é o facto de tenderem a equiparar o nível de proficiência linguística à capacidade intelectual. Muitos materiais, especialmente os desenvolvidos para alunos de nível inicial, subestimam a maturidade intelectual e emocional dos alunos. Ao fazê-lo, esta prática corre o risco de não estimular a ordem superior,
ou seja, as competências de pensamento crítico retratadas na taxonomia de Bloom, que são vitais para a aprendizagem e ainda mais para promover a consciência intercultural. Mais preocupante ainda, corre-se o risco de perder a oportunidade de ter em conta conhecimentos prévios, ou seja, a totalidade das experiências que moldaram a identidade do aluno e funcionamento cognitivo, que desempenham de facto um papel essencial em toda a aprendizagem e também, em particular, na aprendizagem intercultural. Não é por acaso que alguns dos tipos de atividades com maior sucesso se baseiam precisamente neste tipo de conhecimento, que é e na capacidade de pensamento mais elevada, dando aos alunos oportunidades de escolher os aspectos das suas histórias que desejam partilhar através do uso, por exemplo, de artes criativas. Bom, continuaremos a aprofundar este tema nas próximas sessões. Esta sessão termina também com uma listagem de algumas das referências bibliográficas que foram usadas e referidas ao longo desta apresentação.